Boa noite a todos que estão aqui presentes. Gostaria, Drayton, de sua permissão e da permissão de André, cadê André? E da permissão de André para cumprimentar todos que fazem o LIDE, na pessoa de Sofia Lins, que é presidente do LIDE Mulher. Me sinto, Sofia, representada através de sua liderança nesse grupo, né? De Drayton eu já tinha certeza de que teria certeza dessa permissão. E depois das palavras de André aqui, também tive a certeza de que teria essa permissão dele. Pedir a vocês só licença para cumprimentar uma pessoa que está aqui, que é o reputo de maior importância no nosso cenário político, que é o governador João Lira. Muito bom tê-lo aqui, governador. E também, de maneira muito especial, cumprimentar a meus colegas Silvio e Daniel, que lá atrás, em 2004, nós chegamos juntos à Câmara Municipal do Recife, num trabalho árduo de representar o povo recifense, e agora quis o destino que nós três estivéssemos aqui debatendo com vocês o futuro do Recife, na condição de pré-candidatos a prefeito da cidade do Recife. Então vamos ver aí o que é que está guardado para cada um de nós. Agora, a certeza que eu tenho absoluta é que está guardado uma política com muita civilidade, com muito discernimento, para identificar as potencialidades do Recife, para que, através do debate, do diálogo e do dissenso, porque a política se faz através do dissenso, a gente chegue num consenso, buscando o melhor caminho para cada um e o melhor caminho para a cidade. Também não podia deixar de cumprimentar meu amigo e também colega deputado Bruno Cunha Lima, que veio daqui da Paraíba para prestigiar esse momento. Bom, quando eu vinha me preparando para saber exatamente o que eu falaria aqui para vocês nessa conversa, eu me coloquei desse lado daí. Aliás, eu costumo tentar fazer isso durante a minha vida, e principalmente na vida pública, me colocar do outro lado para sentir o que o outro sente. E aí eu me coloquei desse lado daí para saber o que é que cada um gostaria de saber de uma pré-candidata a prefeita do Recife. Eu imaginei 3 perguntas para responder. Claro que no momento a gente vai ter um debate e responder as perguntas das jornalistas aqui presentes, as perguntas de vocês, onde eu acho que a gente vai aprofundar mais as questões programáticas, mas algumas questões conceituais a gente já podia adiantar, e eu imaginando o que vocês gostariam de saber. Uma das coisas era: Priscila, por que você quer ser prefeita do Recife? E eu tenho pensado muito, porque aliás, faz anos que eu penso em por que eu quero ser prefeita do Recife. E aí, para vocês entenderem, eu queria explicar um pouquinho da minha história. Sou recifense, como grande parte daqui, e vivenciei o Recife como qualquer um vivencia, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida acadêmica, e chegou à fase política. Em 2004, me elegi vereadora do Recife pela primeira vez e comecei a ter um olhar diferente. Era um olhar diferente, era um olhar de uma recifense que precisa compreender e perceber a cidade dentro das suas peculiaridades, dentro da sua diversidade, para buscar a transformação dessa cidade, para buscar a solução dos problemas. E aí eu comecei a perceber que não tinha um Recife, que nós temos vários Recifes, e que cada Recife desse tem a sua peculiaridade, tem a sua característica própria, e que toda essa diferença convive junto, ao mesmo tempo, funcionando aos trancos e barrancos muitas vezes, e que precisa muitas vezes de um rumo. E que esse rumo está muito próximo da gente no exercício da política que se faz através do poder local. E foi isso que me fascinou na vereança, e que eu acho que fascina a todos que têm essa experiência de governar próximo às pessoas, de fazer essa política próximo às pessoas, que é o que o poder local proporciona. É exatamente a possibilidade de transformar a vida das pessoas com soluções que às vezes elas podem ser simples, é interessante que sejam criativas e mais ainda que sejam baratas. E eu acredito que quem tem a capacidade de liderar esse processo é o prefeito da cidade.
E é por isso que eu quero ser prefeita do Recife, para liderar um processo de transformação e de mudança na vida das pessoas através da proximidade com elas, compreendendo isso. A segunda pergunta que eu tentei fazer, olhando daí para cá, é como eu vejo a cidade do Recife. Priscila, como você vê a sua cidade? Como você vê o Recife? Primeiro, a gente precisa prestar atenção no Recife do ponto de vista metropolitano, inserido dentro da cidade metropolitana, que é composta por 14 municípios, que tem problemas comuns, que precisam debater e discutir as suas soluções e que precisam, inclusive, obedecer a vários instrumentos jurídicos que já prevê a situação que nós vivemos, como é o que antes estava posto no Estatuto da Cidade e agora está posto no Estatuto da Metrópole. Então, o Recife está inserido dentro desse contexto. É o primeiro olhar e a primeira percepção em relação ao Recife. E essa cidade metropolitana é uma cidade metropolitana que tem 3,5 milhões de habitantes. Só que quando a gente vem para o nosso micromundo, que não é tão micro assim, e que a gente chega e enxerga o Recife exatamente, a gente vê muitos contrastes. Dentro de uma cidade de 220 quilômetros quadrados, com 1.600.000 habitantes, e que tem diferenças enormes. Tem diferenças enormes. Ao mesmo tempo, quando a gente caminha contemplando, ou quando a gente vai para o trabalho no bairro do Recife, normalmente quem é do setor de tecnologia, onde você tem ali o Porto Digital, que é um ambiente de estímulo ao conhecimento, ao empreendedorismo, a tudo isso, você tem dentro do mesmo espaço geográfico a comunidade do Pilar, com todas as suas agruras. Mas você tem também, durante os 7 dias da semana, e não só no fim de semana, quando a gente presta atenção, um tráfico e um consumo de drogas 24 horas por dia, 7 dias da semana. São cidades muito diferentes, dividindo o mesmo espaço. Nós estamos aqui num lugar onde você tem o exemplo do que é o empreendedorismo. Eu acho que esse prédio simboliza isso. Mas aqui adiante nós temos a comunidade do Ibura, gigante, grande, enorme, e que tem um dos piores índices de violência do município. Aqui a gente tem, por exemplo, o bairro de Boa Viagem, caracterizado como um eixo de desenvolvimento da cidade, onde você tem o Shopping Recife, para a gente ter um exemplo concreto, mas você tem ladeando o shopping a comunidade do Entrapuço, a comunidade do Beira Rio, a comunidade de Pocotó, que incendiou 10 anos atrás, e nem isso alavancou a mudança que precisava fazer para aquelas pessoas que estão ali. Então é esse Recife dos contrastes, mas é o Recife de muitas possibilidades que eu enxergo e que precisa ser direcionado, a gente precisa unir todas essas diferenças num caminho que a gente consiga atingir a todos e incluir a todos. Aqui a gente tem, por exemplo, um pedaço do Recife que dá certo. Vocês são partes do Recife que dá certo. Mas esse Recife que dá certo precisa conversar com o Recife que se arrasta. Não gosto de dizer que é o Recife que não deu certo. Eu acho muito forte dizer não deu certo. É uma sentença. E a gente não pode sentenciar a nós mesmos. Pelo menos não deveríamos fazer isso. E o que a gente precisa é exatamente promover esse diálogo. E aí, enxergando tudo isso, percebendo isso ao longo dos anos, que cada um aqui percebe, cada um sabe, o que a gente precisa é ter um olhar focado para buscar as soluções e os caminhos para essas questões que nós colocamos aqui. Eu queria responder uma outra pergunta, porque eu me fiz também essa pergunta. Tá, e qual é? Tá tudo muito colocado, a gente já sabe disso. Mas como é que você vê e como é que você encara uma gestão municipal? Quais são os desafios para uma gestão como a cidade do Recife? Os desafios, eles são enormes. Mas para começar a enfrentar, seja um processo de campanha como esse, que coloca as coisas mais à mostra, ou seja, para ter uma postura diante de uma vida pública
E isso para mim é uma premissa, porque ela não é uma premissa para uma candidatura, ou ela não é uma premissa para o cumprimento ou para a execução de uma gestão municipal. Isso é uma premissa para a minha vida pública. Eu primeiro preciso dizer o que eu não vou fazer. O que não cabe nem nesse momento político e não deveria ter cabido em nenhum outro momento político. Eu não vou, em momento algum, ceder à tentação de fazer promessas mirabolantes, coisas que nós sabemos que não serão cumpridas, lidar com a expectativa das pessoas, com o sentimento de esperança e de expectativa que elas têm em relação ao futuro delas, em relação ao futuro dos filhos de cada um, de uma maneira irresponsável. Se esse é o preço de ganhar uma eleição ou de ter uma sobrevida política, não pagarei. Não pagarei. Aposto para isso no amadurecimento político que nós todos aqui estamos passando, acelerado, infelizmente, pelos últimos acontecimentos que nós estamos vendo no Brasil e em Pernambuco, porque Pernambuco não é uma ilha. Então, respondido isso, enfrentada essa questão, que não é fácil de enfrentar, mas não há marqueteiro no mundo que me faça dizer alguma coisa que eu não acredito que aquilo pode acontecer de fato. Enfrentada essa questão, como é que a gente vê o problema da administração da cidade do Recife? Eu estou aqui falando para pessoas que conhecem padrão de gestão, que buscam a eficiência dentro dos seus negócios, sejam eles grandes negócios ou pequenos negócios, movidos pela lógica de buscar a eficiência. E só se busca a eficiência quando se tem padrão de gestão. E o Recife precisa ter padrão de gestão. E o que é que isso significa? Significa que o posto de saúde do Ibura terá o mesmo padrão de atendimento do posto de saúde de Casa Amarela. Aliás, eu vou juntar. Vou dar um exemplo de Casa Amarela e outro do Ibura não. Vou dar 2 exemplos de Casa Amarela. A gente precisa garantir que um equipamento novo, como o equipamento da UPinha da Avenida Norte, que fica na frente da Praça do Trabalho, atenda bem ao cidadão, e a gente tem que reconhecer os fatos, atende bem o cidadão, a UPinha atende bem o cidadão, a gente não tem um remédio, mas atende bem o cidadão. Mas o Centro de Saúde Mário Ramos, que fica a 500 metros da UPinha 24 horas, descendo na Praça do Trabalho, pegando ao lado direito, tem que atender da mesma forma. Porque não existe, porque o cidadão de Casa Amarela, ou de qualquer lugar do Recife, não pode ser dividido em cidadão de primeira categoria e de segunda categoria. E por que você está dando esse exemplo, Priscila? Porque funciona? Não, funciona não. Eu estou dando esse exemplo porque ele é clássico. Porque o Centro Mário Ramos, por exemplo, o muro caiu, o banheiro está interditado, a porta o cupim comeu. Mas a 500 metros dali, tudo funciona. Então, nós precisamos ter um padrão de atendimento e de funcionamento dos serviços públicos, para que dessa forma a gente possa fazer com que os serviços públicos funcionem. O que é que explica a cidade do Recife gastar o dobro do que Fortaleza gasta em educação, na educação, no ensino fundamental, e ter um resultado pior do que Fortaleza? Falta de gestão de rede. Porque uma escola tem um IDEB alto e a outra escola tem um IDEB muito mais baixo? Porque você não consegue atingir uma média de gestão. E a gente precisa ter esses mecanismos. Uma outra coisa que me chama a atenção e que será certamente uma obsessão é a manutenção dos equipamentos públicos. Eu dei aqui um exemplo de um equipamento público que não teve manutenção nos últimos anos e chegou aonde chegou. E a manutenção vai desde da manutenção da escola, passando pelo posto de saúde, até as praças, as ruas, as calçadas. Como é que no Recife nós temos uma lei única de calçada numa cidade tão plural? Como é que eu dou o mesmo tratamento para a calçada da Agamenon Magalhães, da Zé Rufino, da Conde da Boa Vista, que eu dou para as calçadas do Poço da Panela? Eu estou dizendo Poço da Panela porque tem casario tombado.
Porque tem calçadas de 20 centímetros que você tem a opção de ou tirar um rolamento da rua ou você derrubar o casario para alargar a calçada. Então a gente tem que enxergar os recifes que existem. Os recifes que existem. E buscar a manutenção e a conservação dos equipamentos, porque senão eles ficam mais caros, eles custam mais do que eles deveriam custar. Fazer isso tudo custa dinheiro? Custa. É claro que isso custa dinheiro. E a gente está no momento de crise, mas sempre se falou antes da crise que o dinheiro era escasso. O dinheiro sempre foi escasso, ele não foi tratado como tal, mas o dinheiro é finito. E o dinheiro não é público. O dinheiro é dos senhores. O dinheiro é nosso. O dinheiro é da população que paga os impostos. E deve-se ter respeito a ele dessa forma e por isso. E o que é que a gente precisa fazer? Controlar os gastos. Ter noção de prioridade. Saber aonde a gente vai gastar, como a gente vai gastar e adotar uma questão que é difícil e no serviço público todo mundo se arrepia, mas tem que enfrentar essa questão, que é medir a eficiência do gasto. Porque o que não está sendo eficiente precisa ser mudado. E o que está sendo eficiente precisa ser replicado. E o ralo do dinheiro, a gente está vendo aqui vários exemplos no Brasil afora de corrupção, mas não é só o exemplo da corrupção. Existem dois ralos, a corrupção e a ineficiência. A corrupção e a incapacidade de utilizar o dinheiro da maneira como ele deve ser utilizado. E a gente precisa fortalecer os órgãos de controle interno, tê-los como aliados, não como palmatória, mas algo que corrige rumos, dialogar com os órgãos de controle externo e tentar prevenir, porque prevenir é muito melhor do que remediar. E uma outra coisa que nós precisamos adotar, e adotar desde o início, desde vereadora que eu venho lutando para que isso seja implantado no Recife com a apresentação de uma emenda à lei orgânica, venho lutando para que seja aprovado na Assembleia Legislativa como uma emenda à Constituição Federal, que é adotar algo que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras cidades do Brasil afora adotou através da iniciativa popular, que é instituir um programa de metas para o governo, seja ele quem for o prefeito. Seja Priscila Krause prefeita, seja outro prefeito, enfim, quem seja o prefeito. Para que aquilo que eu enxerguei instituindo uma plataforma a serviço das pessoas, chamado Monitora Recife, que mede e que coloca à disposição da população o desempenho da gestão a partir de seus próprios compromissos, não é o que Priscila disse que deveria ser feito. É o que o prefeito disse que faria. É para que um mecanismo como esse não se acabe e que a população deixe de ter isso como um exercício de cidadania. Se Priscila perde a eleição, se Priscila morre, se, enfim, a equipe acaba. Nós precisamos instituir esses mecanismos. E o programa de metas deve ser a primeira ação de qualquer um que queira ser um gestor transparente, um gestor que preste contas, um gestor que tenha na população esse contrapoder e o poder de exigir e de cobrar, com mecanismos de aferição, de repactuação de metas e trazendo isso para um exemplo muito próximo e muito claro. Vamos supor que nesse programa de governo que nós estamos discutindo, debatendo e que será elaborado dentro desses princípios que eu coloquei aqui para vocês, que é o que norteará esse programa de governo, esteja lá, ampliar a oferta de vagas para a primeira infância, creche, para crianças de 0 a 3 anos. Quantos? Que prazo? Como será feito? E aí chega no meio do caminho e a gente diz, não dá para ser até o ano que vem, daqui a 6 meses fazer isso, mas dá para ser daqui a 8 meses, vamos repactuar? A instituição desses mecanismos garantem ao cidadão um exercício da cidadania, transparência na gestão e uma permanente renovação dos compromissos assumidos e referendados na eleição.
Colocado essas ideias, esses princípios norteadores, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade e me colocar à disposição do debate. Obrigada.